Então, vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre o desenvolvimento histórico da qualidade. Se ficar ruim de novo, vocês me avisam, tá? Então, a qualidade, na verdade, ela não começou agora, né? Ela já começou tem um tempinho aí já, que já começou toda essa parte de conceitos, né, de qualidade. Lá no final do século XVIII, início do século XIX, os artesãos, eles já tinham essa preocupação com a qualidade. Então, a gente não tinha aquela produção em larga escala. Quem produzia tudo eram os artesãos. E eles eram responsáveis, então, pela confecção de todos os produtos e pela qualidade daquele produto que tinha sido fabricado. Tá? Então, eles produziam e eles faziam toda a análise da qualidade. Na década de 20, o que aconteceu? Na década de 20 vieram as primeiras indústrias, tá? Para o Brasil e no mundo de forma geral. Estados Unidos, Europa já tinha, né, as indústrias, tá? Há mais, né, tempo, tá? Mas daí, com essas indústrias, vieram a produção em massa, ou seja, a produção em larga escala, né? Com grande quantidade de produtos sendo desenvolvidos, sendo fabricados. Aí Taylor, que é um dos representantes, né, dos fundadores da administração científica, ele criou o sistema de inspeção. Ou seja, todos os produtos que eram fabricados, eles passavam por esse sistema de inspeção. E isso, por um lado, era interessante, porque se o produto tivesse algum defeito, ele era barrado, ele não poderia ser comercializado. Mas, com esse sistema de inspeção, começou a demorar muito para esse produto ser comercializado. Por quê? Porque tudo que era produzido ia para a inspeção. Então, se naquele dia tivesse produzido 5.000 peças, as 5.000 peças iriam para a inspeção. Tá? A indústria produziu 20.000 pratos. Os 20.000 pratos foram para inspeção. Se tivesse qualquer uma trinquinha, um lascado, uma cor diferente, esse produto já era retirado do mercado. Década de 30 e 40, começou o controle estatístico da qualidade. O que foi esse controle estatístico da qualidade? Não tinha mais o sistema de inspeção, tá? Surgiu, nessa época, o laboratório de controle de qualidade, tá? O setor de controle de qualidade nas empresas. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Oi. Exatamente. É isso daí. Eu ia falar exatamente isso. O que acontece? Celular. Começa pensando até em celular, né? Celular. Quando você vira para uma pessoa e fala, nossa, eu tenho meu celular 3 anos, a pessoa já vai olhar para você e vai falar, o quê? Você está há 3 anos com o mesmo celular? Na verdade, o que eles fazem? Eles fazem um celular, qualquer tipo de produto, é para você, tipo o celular, é para você trocar um todo ano. Ou a cada 2 anos você está trocando. Você pode perceber, vamos supor, você vai na loja, hoje você compra o celular, tá? Daqui no final do ano, ou início do ano que vem, já surgiu um modelo novo. Então, todo ano, praticamente, surge um modelo novo, né? Que é para instigar, né, a pessoa a estar comprando mesmo. E é isso que você falou, né? Antes, pega uma máquina de lavar. Antes, né? Ela não tinha tantos componentes eletrônicos, né? Você não apertava tantos botãozinhos, né? Tinha o quê? Tinha um negócio lá, o que pode falar? Eu nem sei o que era, aqueles botões, sabe? Que você gira. Tinha um que era para
Exatamente. Não, né? Ou você tinha o quê? De controlar a altura da água, né? Minha mãe tinha uma Brastemp assim, e a danada era boa, gente, a danada não dava problema. Aí você compra uma nova achando que ela é ótima, maravilhosa, excelente, o que que acontece? Só dá problema, né? Queima uma luzinha aqui, a danadinha não funciona mais, né? E isso é para tudo, na verdade, né? É para máquina de lavar, para geladeira, para fogão, é para tudo. Então, assim, se a gente ficar, eu quero sempre o último celular. Saiu um modelo de fogão novo. Tem os fornos agora que são lindos, né? Maravilhosos. Tem aqueles fornos lá que tem dois, né? É um forno que tem duas repartições, né? Diferentes. Tem a geladeira, que tem o freezer embaixo, a geladeira fica na parte de cima, né? Tem aquelas geladeiras que são de duas portas. Então, se a gente for atrás de tudo isso, a gente fica louco. Por quê? É tudo muito caro, na verdade. Só que o que acontece? A durabilidade é menor, né? Antes eles vendiam uma máquina de lavar, uma geladeira, durava 20 anos, durava 30 anos, né? Durava até mais tempo, se bobear. Hoje em dia, eles fazem para durar quanto tempo? Uma televisão, por exemplo. 5 anos. E olha lá ainda, gente, às vezes não dura nem 5 anos, tá? Às vezes dura até menos do que 5 anos. Se a pessoa for muito cuidadosa, dura até um pouco mais. Mas no geral, todos esses produtos, eles são feitos para durar menos. E quando ele quebra uma pecinha, alguma coisa, às vezes é tudo tão caro por ser eletrônico que compensa você comprar uma televisão nova, por exemplo. Tá? Então, eles fazem isso, né, justamente que é para instigar a pessoa a estar comprando sempre, né? A estar sempre comprando, sempre tá tendo as coisas novas na casa dela, tá? É por isso que, né, que tem tantas marcas, que tem tantos modelos diferentes, né, no mercado, é justamente para instigar. E uma coisa que aconteceu também, né, que caiu muito a qualidade dos produtos. Se a gente for ver, na década de 20, todos os produtos que eram produzidos, eles passavam pelo processo de inspeção. Qualquer defeitinho que eles tinham, esses produtos já eram separados, tirados da linha de produção. Na década de 30 e 40, o que aconteceu? Veio o controle estatístico da qualidade. Tá? Por quê? Porque do jeito, né, que estava aqui na inspeção, que todos os produtos iam para a inspeção, esses produtos aqui, esse processo demorava muito tempo, né? Esse processo de inspeção era muito demorado. Então, o que precisava ser feito, né? Precisava de um maior tempo para colocar esse produto para venda. Com esse controle de qualidade, já mudou. Por quê? Porque daí você colocou dentro da empresa, né? Você tirou a inspeção, colocou o controle de qualidade. E esse controle de qualidade, você fazia o controle de qualidade da quantidade que você queria. Então, depende muito de uma indústria. Por exemplo, você pega uma indústria que fabrica televisão, né? Ela produz, sei lá, 5.000 televisões no dia. Quantas vão para o controle de qualidade? Vão a 5.000? Não. Eles pegam uma porcentagem, tipo 10%, 5%, ou então eles, né, fecham um número, 200, sempre 200 produtos vai para o setor do controle de qualidade. Então, com isso, você perdeu bastante a qualidade. Por quê? Porque às vezes você pega um produto que está ruim, né, que deu justo naquele produto, deu algum problema, né, ele não passou pelo processo de controle de qualidade e deu problema, tá? Deu, sei lá, aconteceu algum problema, né, no processo de produção, esqueceram alguma coisa, não verificaram alguma coisa, e daí acabou se passando e você acabou comprando aquele produto, tá? Então, tirando essa inspeção, não foram, porque na inspeção era interessante que tudo passava, né, pelo controle de qualidade.
Aqui nesse controle estatístico de qualidade, não. Agora aqui já mudou, né? Não são todos os produtos que passam, é uma amostra, né? São tirados, né? Do todo é tirado uma amostra e daquela amostra é que vai se fazer o controle de qualidade. Então aqui, se a gente for ver, já, né? Infelizmente aqui já caiu um pouquinho a qualidade, né? Dos produtos. Década de 50 e 60. Nessa época aqui, a qualidade ela ganha um novo significado, tá? Ela ganha um significado mais amplo. Por quê? Porque a qualidade ela não fica presa mais no produto, tá? Eu não estou preocupada mais com a qualidade daquela televisão que eu estou produzindo, com aquele celular que eu estou produzindo. Eu estou preocupado também com os funcionários, né? Com os profissionais que trabalham naquela empresa. Todo profissional ele tem que ter o comprometimento. Por quê? Porque se ele tiver comprometimento com aquilo que ele está fazendo, o produto final vai ter qualidade. Por quê? Porque ele está comprometido com aquilo que ele faz. Então, na década de 50 e 60, começou a envolver mais os profissionais nesse aspecto da qualidade do produto. Por quê? Porque, na verdade, quem faz o produto? São os profissionais, né? Se o profissional não opera direito uma máquina, um equipamento, aquele produto lá pode ser que tenha algum defeito, algum problema, alguma coisa. Então, o comprometimento dos profissionais de uma empresa é essencial. No final da década de 70, surge a GQT, que é a Gestão da Qualidade Total. Tá? Todo o sistema de qualidade, tudo que vocês pensarem em ferramentas de qualidade, tudo, tá? Surgiu o quê? Através dessa GQT, tá? A primeira coisa, né, o primeiro programa direcionado para essa parte de qualidade foi a GQT. E essa GQT é uma filosofia que ele encara mudanças, né, tanto de atitudes como de comportamento dos profissionais. A GQT, o que, que ela fala? Ela fala que você tem que envolver todos os profissionais da empresa, tá? Você tem que envolver todos os profissionais da empresa, você tem que falar que todos eles são responsáveis pela qualidade de um produto. E você tem que valorizar esses profissionais, tá? Por quê? Porque se eu fizer essa valorização desses profissionais, eu vou, como consequência, melhorar todo o processo de trabalho. Eu melhorando o processo de trabalho, eu vou ter um produto com maior qualidade. E como consequência, eu vou ter clientes mais satisfeitos, que vão querer comprar mais aquele produto, porque sabe que aquele produto tem qualidade, tem uma durabilidade melhor, é um equipamento que é mais sofisticado, é um equipamento que tem a parte, né, eletrônica mais desenvolvida, ou seja, é um produto melhor. Tá? Então, a GQT trabalha com profissional, envolvendo o profissional para melhorar todos os processos de trabalho. E como melhora todos os processos de trabalho, vai ter um produto desenvolvido com uma qualidade maior. E eu vou deixar o cliente mais satisfeito. Então, o objetivo da GQT é melhorar, né? Provocar uma melhoria, seja dos produtos ou seja dos serviços prestados, através do aprimoramento do trabalho. Por quê? Porque eu vou focar os profissionais. E a ênfase, o que é importante para a GQT? É o trabalho em equipe, é a valorização do cliente, a satisfação do cliente e ele acaba valorizando também os profissionais. Tá? Então, a GQT, quando surgiu, foi uma revolução, tá? Nessa parte de produtos, né, serviços, todo mundo queria desenvolver essa gestão da qualidade total. Por quê? Porque realmente tinha resultados. E os resultados eram muito bons. Aí na década de 80 e na década de 90, teve início as certificações ISO.
toda empresa ela queria essa certificação ISO, né? Que nós sabemos até hoje que não é algo tão fácil assim de conseguir. Por que as empresas queriam tanto essa certificação ISO? Porque elas estavam preocupadas com o custo da produção, tá? Que estava aumentando cada vez mais, né? O custo da produção para você colocar um produto no mercado, esse produto estava sendo cada vez mais caro, né? Era um período de inflação muito grande. A concorrência, né? Tinha muita gente produzindo as mesmas coisas, então a concorrência era muito grande. Tinha uma preocupação muito grande com a satisfação dos clientes e foi o período que, né, na década de 80, foi o período que começou o Código de Defesa do Consumidor. Então, não podia colocar qualquer produto no mercado. Por quê? Se tivesse produto ruim, alguma coisa, tinha o Código de Defesa do Consumidor que estava dando todo o suporte para o consumidor. Então, foi nessa época, né, diante de todas essas preocupações, tá, que surgiu a certificação ISO. E a ISO, ela tem rigorosos parâmetros de avaliação do desempenho de uma empresa. Tá? Então, quando tem empresas que quando elas abrem, elas já começam com essa certificação ISO. Tá? E isso é interessante, por quê? Porque daí você já vai treinando os funcionários para tentar fazer o melhor possível. Isso pode ser, né, na área de medicamentos, pode ser no setor de vendas, né, de roupa, de sapato, pode ser de uma, sei lá, uma cafeteria, pode ser um supermercado, pode ser o que for, tá? Essa ISO, ela pode ser empregado em qualquer, ela pode ser empregada em qualquer setor, tá? Eu posso trabalhar com a ISO. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte da avaliação da qualidade, tá? A avaliação da qualidade, ela é um procedimento necessário para estabelecer alvos em busca da atenção à saúde. Ela é um componente fundamental para nortear o planejamento, a gerência, a reorientação das políticas de saúde e a alocação de recursos. A avaliação da qualidade, ela deve basear-se na satisfação do usuário e do profissional. Tá? Quando eu vou, por exemplo, numa farmácia, numa drogaria, tá? Num hospital, quando começa a implantar o sistema da qualidade, o que eles fazem? Eles fazem uma avaliação do serviço, tá? Ou seja, eles fazem uma avaliação da qualidade daquele serviço. Né? E quando a gente aplica as ferramentas de qualidade para a gente ver como que anda um serviço, o que tem que ser melhorado, a princípio a gente, como a gente viu, né, na GQT, eles se baseavam bastante na satisfação do usuário. Tá? O foco, né, de todo serviço de qualidade, de todo produto com qualidade, era a satisfação do usuário. E eles acabavam deixando a satisfação do profissional do lado. Hoje, sabe-se que é importante a gente avaliar a qualidade sob a perspectiva do usuário, mas eu também preciso avaliar sobre a perspectiva do profissional. Por quê? Porque se o profissional não estiver satisfeito com aquilo que ele está fazendo, ele não consegue desenvolver um produto ou ele não consegue dar um serviço de qualidade para o usuário. Então, é importante eu ver, né, o lado do profissional, o que está faltando para aquele profissional, o que precisa para deixar aquele profissional satisfeito. Se eu fizer isso, como consequência, eu vou ter um usuário satisfeito. Tá? É só pegar a gente. Quando a gente não está bem, você consegue trabalhar de forma adequada? Parece que não consegue, né? Parece que não, nada dá certo. Tá? Parece que surge um problema aqui, surge um problema lá, ainda mais quando você tem que atender pessoas, acaba ficando mais complicado ainda, tá? Então, por isso que a gente tem que focar no profissional, tá? Daí, como consequência, a satisfação do usuário vai aparecer. E quando a gente fala na área da saúde,
essa preocupação com a qualidade, ela surgiu primeiro, né, no setor privado, tá? Principalmente nos hospitais privados, né? Os hospitais particulares, hospitais que atendiam convênio, hospitais que atendiam, né, pessoas particular. Só que depois, com o passar do tempo, o setor público ele também começou a perceber isso, né? Por quê? Porque tinha muitas críticas, né, em relação aos serviços, muita falta de profissionais, falta de medicamentos, falta de vagas, falta de leitos, né, UTI tudo sucateadas, enfim, quantas vezes a gente não olhou, né, e até hoje a gente olha, né, é só a gente pegar nessa época do Covid, olha lá em Manaus, né, as cenas que apareciam, né? Pessoas morrendo nos corredores. Por quê? Porque a saúde estava precária, né? Os serviços de saúde estavam precários. Então, por isso é que foram colocados, né, por isso que foram desenvolvidos, né, esses programas de qualidade no setor público também, para observar, né, como que está a qualidade desses serviços prestados, o que a gente pode melhorar, onde estão os problemas, né, o que está acontecendo. Tá? Então, hoje em dia, nós temos muitos programas de qualidade, tanto no setor público como no setor privado. E o Ministério da Saúde ele definiu a qualidade nos serviços de saúde em 5 eixos prioritários. Tá? Então, o Ministério da Saúde estava falando, né, que para um serviço de saúde ter qualidade, o serviço precisa ter alto nível de excelência profissional. Tá vendo? O primeiro item é profissional. Tá falando sobre o profissional. Eu tenho que capacitar os profissionais, eu tenho que fazer treinamento com esses funcionários, tá? Eu preciso estimular o estudo, eu preciso estimular que esses profissionais façam estudos, tá? Que eles vão estudar, vão fazer uma outra faculdade, vão fazer uma outra graduação, vão fazer algum curso, tá? De aperfeiçoamento, algum curso de especialização. Então, é necessário. Por quê? Porque sem estudo, é difícil a gente, né, ter um alto nível de excelência profissional. Então, tem que estimular. Por quê? Porque é uma das principais coisas que precisa. E é isso mesmo, né, gente? Porque se você não tiver um excelente profissional na porta do hospital para atender uma pessoa, ela já vai ficar insatisfeita. Se você não tiver uma profissional da enfermagem muito boa, imagina, né? A pessoa vai pegar uma veia, não consegue pegar a veia, tem que ficar chamando outras enfermeiras. Ah, essa veia aqui está muito difícil, o paciente está difícil de pegar a veia. Tá? E quando a gente fala disso, da excelência profissional, são de todos, né? Os profissionais, tá? Passa pelos médicos, passa pela enfermeira, passa pelo setor da farmácia, né? Passa pelo setor da limpeza. Por quê? Porque para ter uma excelência no serviço, eu preciso ter funcionários muito bons. Uma outra coisa que é importante também, uso eficiente de recursos. Né? Quer dizer, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde que eu vou aplicar esse dinheiro? Em profissionais, em equipamentos, em medicamentos, o que eu vou fazer? Tá? Então, uso eficiente de recursos, tem que saber o que vai fazer com o dinheiro que recebe. Isso é particular, né, privado ou público. Mínimo risco para o cliente. A gente já falou, né, sobre isso semana passada, mas se a gente for pegar hospitais, por exemplo, tem uma lei que fala sobre a segurança do paciente, tá? Eu tenho que deixar os riscos para o paciente o menor possível, né, para o paciente, para o cliente. Isso pensando, gente, na farmácia, na drogaria, pensando em um hospital, pensando numa farmácia municipal, tá? Em tudo. Então, menor risco para o cliente. Eu vou colocar uma escada logo na entrada? Não, eu não posso. Por quê? Primeiro que eu vou perder cliente, né? Porque uma pessoa idosa vai ver que tem escada lá no meio, ela já vai embora, ela vai para uma outra
farmácia, ela vai para uma outra drogaria. Sem falar que se o cliente cai lá na escada, quebra uma perna, alguma coisa, e aí? A responsabilidade de quem? Tá? A farmácia também assume essa responsabilidade aí. Então, você tem que fazer de tudo para minimizar os riscos para o cliente, tá? Porta de vidro, o que você tem que fazer? Colocar aquela faixa, né? Amarela, vermelha, a cor que você quiser. Mas tem que colocar uma faixa lá identificando. Degrau, colocar faixa também mostrando, né? Os degraus. Então, você tem que deixar tudo muito bem claro para minimizar os riscos para o cliente. A gente tem que se preocupar com um alto grau de satisfação para o cliente. Por quê? Se a gente não tiver um cliente satisfeito, esse cliente vai embora e não volta mais, né? E o que é pior, já foram feitas várias pesquisas, né, falando sobre isso. E o que acontece? A pessoa satisfeita, ela vai e sai e fala às vezes para uma pessoa, duas pessoas: olha, eu gosto muito daquele local, gosto muito daquela farmácia, o atendimento lá é muito bom, o atendimento lá é excelente. Mas quando não gosta, ela passa para 10, ela passa para 20, né, pessoas. Olha, eu não gostei, não vai lá porque ela não atende bem, é péssimo atendimento lá. Tá? Então a pessoa sai falando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? No que as pessoas saem falando, pensar pensar bastante no cliente. E também o impacto final na saúde, tá? Se o usuário, né, se o cliente, ele entra num setor de saúde, num serviço de saúde, ele tem que sair com o seu problema resolvido. Tá? Se ele não sai com esse problema resolvido, alguma coisa de errado aconteceu em todo esse processo. O que aconteceu de errado? Eu não tive profissionais de excelência? Faltou algum tipo de equipamento para resolver o problema daquela pessoa? Então, meu recurso não foi colocado de forma efetiva. O paciente estava internado, ele caiu da cama. E aí, eu não consegui reduzir os riscos, né, de saúde para o cliente. Tá? Então, alguma coisa aconteceu que o cliente não saiu satisfeito e o impacto final na saúde dele não foi bom. Que é justamente os critérios para um serviço de saúde com qualidade, né, descrito pelo Ministério da Saúde. E aí, né, fica a pergunta: é fácil da gente encontrar um serviço de saúde que tenham todos esses itens? Vamos pensar, né, em tudo aquilo onde você já foi, né, ser atendido, clínicas, hospitais, farmácias, drogarias, tinham profissionais excelentes? O recurso foi usado de forma eficiente? Eles se preocupam com os riscos para o cliente, pensando em reduzir esses riscos? Estão preocupados com a satisfação do cliente? Estão preocupados com o impacto final na saúde, para a pessoa sair de lá bem, curada, para resolver o problema daquela pessoa? Tá? Se esse local atendeu esses 5 itens, ele é classificado como serviço de saúde de qualidade. Ou seja, é difícil, né, ser um serviço de saúde de qualidade. Tem várias coisas aqui que precisam ser pensadas, que precisam ser modificadas. E há várias dificuldades de estabelecer a qualidade dos serviços de saúde, né? Por quê? Porque as leis do mercado não se aplicam. E como consequência, a concorrência não é um elemento forte, tá? Como que eu vou aplicar, né, as leis de mercado para um hospital? Né? Concorrência entre os hospitais, né? Tem concorrência? É difícil a gente falar isso, né? Quer dizer, não tem como ter concorrência, né? Tem concorrência principalmente quando é hospital privado que tem os planos de saúde diferentes, né? Aí pode até que tenha uma concorrência entre eles, mas essa concorrência não é tão forte assim. O problema é que falta informações, né? Falta informações para a população,
A população, muitas vezes, ela não reclama quando ela não é bem atendida. Por quê? Porque ela tem medo, né, de perder o serviço, né? Tem medo que, mas se eu reclamar, eles vão fechar. E aí? Né? Vai mandar funcionário embora. E vai ficar pior ainda, porque vai ficar com menos profissionais. Tá? Então, falta informações para as pessoas, né? São poucas pessoas que têm esse conceito de qualidade forte, que a gente tem que melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, não tem um tempo disponível para o controle de qualidade. Por quê? Porque quando eu vou fazer, né, uma avaliação da qualidade, eu tenho que conversar com as pessoas para saber o que elas acham. Como que eu vou fazer? Eu vou conversar antes com essa pessoa? Antes dela passar por todo o atendimento naquele local? Não vai dar. Por quê? Porque a pessoa não tem, assim, ela não tem uma noção, né, clara. Ela não foi atendida por todos os profissionais para saber se o serviço foi bom ou não. Eu teria que estar pegando depois que ela passou pelo médico, depois que ela tomou a medicação dela. Mas aí a pessoa quer ir embora, né? Ela não vai ficar participando de pesquisa, ela não vai ficar falando, né, o que ela achou. E às vezes ela não tem nem condições, dependendo do medicamento que ela tomou, ela vai embora, ela está querendo uma cama, que ela tem que deitar, ela tem que dormir, né? Que ela não tem nem consciência daquilo que ela está falando. Então, o tempo disponível para a gente saber da qualidade de um serviço é um tempo muito pequeno, na verdade, né? É um tempo que as pessoas não têm aquele tempo hábil para ficar passando aquelas informações. E uma outra coisa que é complicada também, o que é? Os serviços de saúde, eles são executados por vários profissionais, tá? São vários profissionais que trabalham com escolaridades diferentes, com formação diferente, com personalidades diferentes, né? Algumas pessoas, elas se identificam mais com o ser humano, né? Então, ela busca o quê? Dar um atendimento mais humanizado, um atendimento mais acolhedor, um tratamento com mais empatia. Outras pessoas não. Para outras pessoas, o importante, o que, que é? O importante é o lado técnico, né? É você resolver o problema da pessoa. Ela foi lá com dor de cabeça. Então, o sorriso não vai resolver a dor de cabeça dela. Então, tem que dar um medicamento que vai curar. Né? Então, percebeu como as percepções são diferentes? Né? Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são mais maleáveis, que você consegue conversar mais. Tem outras pessoas que não, que são mais duras, que são mais fechadas, tá? Que o foco dela é outro, né? São focos diferentes. Então, é difícil a gente fazer essa avaliação da qualidade pensando nisso também. E quando a gente fala de qualidade de forma geral, os médicos apresentam muita resistência. Por quê? Porque vai aumentar o serviço para eles, tá? De forma geral, quando a gente fala de qualidade, é mais papéis para ser preenchidos, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar o jeito que você atende um paciente, tá? Atende um cliente, você tem que mudar muitas coisas. E os médicos, muitas vezes, o que, que eles falam? Não, eu não estou aqui para ficar preenchendo papel, eu estou aqui para prescrever, né? Para atender o paciente, saber qual é o problema dele e resolver o problema dele. Então, é muito o quê? Prático. E, na verdade, essa questão da qualidade, ela não tem, assim, o lado prático dela é importante, mas tem outras coisas que vão complementar esse lado, né? Eu preciso ter mais papéis, eu preciso ter esse lado humanizado, eu preciso ter o acolhimento, eu preciso ter empatia, eu preciso ter um lado técnico muito bom, né? Ser um profissional muito bom. Então, é um conjunto de fatores. Bom, eu vou deixar para essa parte aqui a gente falar na nossa próxima aula, tá? Que aqui agora a gente vai entrar em alguns determinantes de qualidade, vamos falar um pouquinho sobre percepção de qualidade, sobre o ponto de vista do usuário, sobre o ponto de vista do profissional, o que eu preciso fazer para atender às necessidades dos usuários, o que eu preciso para atender às necessidades dos profissionais.
tá? Então, essa parte aqui eu vou deixar pra gente falar na quinta-feira,